O tema ao qual falaremos no seguinte vídeo será liberdade de expressão. O caso que vamos comentar é sobre a exposição Queer Museu, que aconteceu em Porto Alegre e que, por pressão popular, pressão de partidos políticos e de movimentos religiosos, principalmente católicos, teve o seu encerramento antecipado. O que essas pessoas constantemente frisaram era que a temática da exposição era uma ofensa à sociedade, Então, eles acusaram que diversas obras tinham um caráter sexual, mas não só sexual, mas que envolvia crianças, a pedofilia, zoofilia, porque eles detectaram que em algumas obras havia ali uma indicação de relação sexual com animais, e também alguns símbolos religiosos cultuados pelos católicos foram, de uma certa forma, ofendidos. O Queer Museu é uma exposição temática LGBTQIA+, que foi localizado no museu no Farol Santander, que é um espaço destinado a movimentações artísticas lá em Porto Alegre. O seu planejamento era durar do dia 15 de agosto e encerrar no dia 8 de outubro. Mas por pressão, de várias partes da sociedade, seu encerramento se deu no dia 10 de setembro. Os grupos, que geraram polêmica, que se sentiram ofendidos, acusaram a exposição de apologia, apologia à pedofilia, à zoofilia e o vilipêndio religioso. O deputado em questão, que trouxe essa manifestação por parte do partido político foi o Marcel Van Hatten, do MBL, e também, a parte responsável por frisar bastante a questão religiosa foram pessoas de altos escalões dentro da Igreja Católica. Então, assim, esses grupos, eles fizeram uma enorme manifestação e uma pressão popular para que essa exposição fosse encerrada, Então, essa exposição, como eu havia comentado anteriormente, era para durar do dia 15 de agosto de 2017 e encerrar no dia 8 de outubro de 2017. Ela veio a ser encerrada, por conta da pressão mesmo, Então, ela foi encerrada no dia 10 de setembro. Então, sobre realmente a exposição, Quem foram os artistas convidados para expor, qual que era a temática, quem fez a curadoria. A mostra ela teve curadoria de Gaudêncio Fidelis. Ele reuniu obras de 85 artistas, no total foram 270 obras, que abordavam a temática LGBTQIA+. Então, assim, das temáticas tinha as questões de gênero e de diversidade sexual, As obras em si, elas percorreram um período histórico de meados do século XX até os dias de hoje. E são obras, elas não deixaram de existir, são obras que foram assinadas por Adriana Varejão, Cândido Portinari, Fernando Barril, Rudnilson Júnior, Lígia Clark, Leonilson e Yuri Firmeza. Uma outra crítica por parte dos manifestantes contra a exposição foi que a exposição em si ela não tinha faixa etária de indicação, classificação indicativa, o que permitia a entrada de crianças. E dos pontos que também foi muito criticado é que o Banco Santander, que é detentor desse espaço de exposição de manifestação artística, o Farol Santander, é uma empresa privada que, para a exposição, para a realização da exposição, utilizou dinheiro público, Então, essa questão de uma instituição privada utilizar dinheiro público, e ainda mais nessa parte artística, foi bastante criticada. Para embasar essa crítica à falta de indicação etária, o que os contrários à manifestação diziam bastante? Que, em se tratando de educação infantil, tudo que é visto pelas crianças interfere e influencia na educação sexual. Então, impondo assim cada vez mais restrições nesse embasamento. Então, se a exposição
para esse grupo, né, esses grupos manifestantes contrários, se uma exposição é uma temática mais sexual, uma temática mais de exploração desta parte da vida humana, ela deveria sim ter uma classificação indicativa. Havia nessa exposição 2 obras que foram bastante alvo de vídeos na internet criticando-as, né? Uma dessas obras, uma interpretação livre, né, da junção de Jesus Cristo na cruz com a deusa Shiva, né, aquela deusa indiana que possuía vários braços, né? O nome da obra é Cruzando Jesus Cristo, Deusa Shiva, de Fernando Baril, e também a obra da artista Bia Leite, né? Que era uma criança carregando um cartaz com o seguinte escrito: criança viada travestida lambada, e também criança viada deusa das águas, né? Foram 2 obras que muitas pessoas criticaram, fizeram vídeos, postaram aí nas redes, né, mais utilizadas em 2017. Quem liderou essa manifestação na internet massiva foi o MBL, né, Movimento Brasil Livre, que pedia a todo instante o encerramento da exposição. Além de solicitar o encerramento da exposição, o Movimento Brasil Livre foi muito enfático a sua manifestação de boicote, né? Pediu para as pessoas boicotarem o Santander. Uma figura política que também embarcou nessa manifestação contra a exposição foi o então prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchessan, do PSDB. Ele frisou bastante que esse tipo de exposição exibia imagens de zoofilia e pedofilia e que não deveriam estar se utilizando de um espaço dentro da sociedade, dentro ali principalmente da sua cidade, né? Os membros da Igreja Católica ao tempo todo frisavam que havia o vilipêndio religioso, né? E frisando essas 2 obras que eu havia comentado anteriormente. O grupo religioso, né, principalmente católico, né, por se tratar, nas obras anteriores que eu havia comentado, se tratar da figura de Jesus Cristo, se sentiu fortemente ofendida, né, ao ponto do repúdio também partir da Arquidiocese de Porto Alegre, que divulgou uma nota na qual dizia que manifestava a sua estranheza diante da promoção da exposição realizada junto ao Santander Cultural, né, na capital gaúcha, que utiliza de forma desrespeitosa símbolos, elementos e imagens, caricaturando a fé católica e a concepção moral de que enleva o corpo humano e a sexualidade como o dom de Deus. E eles também afirmavam que eliminar as dificuldades jamais pode significar desrespeitar o outro e suas crenças. Então essa foi a nota divulgada à época pela Arquidiocese de Porto Alegre. Bom, onde que entra aí o atrito, não é mesmo? Afinal de contas, a liberdade de expressão é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988. E a arte, ela é uma liberdade de expressão. É necessário que se deixe livre o artista para manifestar e expressar de maneira que lhe achar viável, não é mesmo? Na época, né, o jornalista e coordenador legal da ONG Somos, que é uma ONG de temática LGBTQIA+, ele disse que toda essa manifestação da sociedade contrária à exposição é uma afronta, é uma vergonha, porque a comunidade ela já briga tanto para garantir uma igualdade, garantir uma aceitação social e que de uma forma as obras apresentadas, né, nessa exposição, essas 270 obras apresentadas, elas poderiam chocar na atualidade ou ser consideradas um ataque, não é mesmo? E em respeito, né, voltando ali um pouquinho à Constituição Federal, a liberdade de expressão é garantida pela Constituição de 1988, no artigo 5º, incisos 4
e 9, né? Enquanto o inciso 4 é mais amplo e trata da manifestação livre de pensamento, o inciso 9, ele é uma garantia maior, uma proteção maior. No Brasil, todos têm direito a manifestar as suas ideias, opiniões e sentimentos das mais variadas formas, principalmente artística, né? Como estamos falando aí de um caso envolvendo manifestação artística, sem que essa expressão seja submetida a um controle prévio por censura e licença. Lembrando, né, que a Constituição Federal de 88, ela foi realizada, ela foi promulgada logo após um longo período de ditadura no Brasil, e que principalmente ali no final teve uma ênfase maior, né? Ela foi um pouco mais dura, e uma da parcela da sociedade que mais sofreu com essa censura foram os artistas, né? Artistas, cantores, músicos, os artistas plásticos, né, escritores, eles foram perseguidos, né? Muitos foram torturados, muitos tiveram que deixar o Brasil, né, por conta dessa perseguição, e sim, as suas obras elas foram censuradas. Inúmeros são os casos de obras que nós sabemos que são os casos, nós vemos aí de filmes, de autobiografias e biografias que falam muito desse período, de como ele foi conturbado para a parcela da sociedade artística, né, para o movimento artístico do Brasil. Então, assim, pegando esses casos que eu citei anteriormente, né, e sintetizando o que é censura. Censura é um controle prévio que se faz sobre materiais que serão publicados, né, sejam música, obras artísticas, né, as artes plásticas, ou obras como livros, filmes, né, um controle prévio, né, que se faz sobre esse material a ser publicado, enquanto a licença é uma autorização dada pelo Estado para a divulgação de conteúdo. Então tem essa diferença entre censura e licença. Obviamente que eu não posso sair por aí proferindo discursos ofensivos, discriminatórios, gravando vídeos, publicando obras que interferem, que ofendem outros direitos constitucionais, né? Assim como outros princípios constitucionais, a liberdade de expressão, da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, ela precisa respeitar outros direitos constitucionais assegurados, tais como o direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, que estão garantidos no inciso 10 desse próprio artigo 5º da Constituição Federal, né? Aí voltando lá para os discursos discriminatórios, a discriminação por qualquer que seja o motivo, raça, cor, gênero, origem, classe social, religião, fere diversos direitos fundamentais assegurados na Constituição de 88, né? Então, assim, nós estamos, né, nesse momento em que muito se quer falar, ofender, discriminar, achando que esse tipo de discurso também estará assegurado pela liberdade de expressão. Só que não, né? Não é o que ocorre. Uma coisa não significa a outra. Uma coisa, ela não está garantida pela outra. Então, é nesses pontos que eu salientei anteriormente, que entra o caso Queer Museum, né? Nós temos os artistas ali que estavam expondo as suas obras, que tinham a sua profissão, né, assim por dizer, garantidos pela liberdade de expressão, e nós tínhamos as opiniões contrárias à exposição, né? Nós tínhamos pessoas que se sentiram ofendidas, e também nós tínhamos essas mesmas pessoas pedindo o encerramento dessa exposição, né? Também deve-se analisar nesse outro ponto, né, o terceiro ponto. Nós temos os artistas, nós temos a opinião pública, né, que teve uma opinião pública ali, né, tanto do prefeito, a parte religiosa, né, a parte da manifestação do público católico ali e também do MBL. E nós também temos a questão do próprio Santander, né,
que ali deveria ter frisado principalmente a questão da indicação etária para a visitação da obra, né? Da exposição. Então, assim, em relação ao Santander, o que o Santander deveria ter feito? Classificação indicativa, isso é fato, né? É assegurado pela Constituição Federal que público infanto-juvenil deve sim ser protegido nesse quesito, né? As manifestações artísticas, filmes, coisas relacionadas à diversão, né? Exposições, enfim, todos esses tipos de entretenimento, eles precisam ter a classificação indicativa, né? Coisa que não tinha nessa exposição. Então, por que essa classificação indicativa ela é necessária? Porque a gente precisa proteger crianças e adolescentes de uma certa exposição à violência, a conteúdo sexual, né? Então, deve-se sim proteger em relação a isso. Se não, pelo menos assim, aliás, se não, não, né? Além disso, é necessário trazer indicações, informações e recomendações necessárias do conteúdo a ser visitado, principalmente para os pais, né? Afinal de contas, há um público ali que ele não pode frequentar esses lugares, a não ser que estejam presentes os pais, né? Mas aí entende que mesmo assim a gente ainda estaria numa classificação indicativa. Então a falha do Santander foi sim em relação à falta de classificação indicativa. Então, assim, dessa forma, se houvesse essa classificação indicativa, a gente já teria um equilíbrio ali entre o que estava sendo exposto e o que estava sendo cobrado dessa parcela da população que não estava contente com a exposição, né? A classificação dos produtos audiovisuais busca esclarecer, informar e indicar aos pais a existência de conteúdo inadequado para crianças e adolescentes. Então, se eles tivessem feito isso, talvez o debate teria sido mais ameno, menos acalorado, né? Então, assim, para pontuar o vídeo, né, sobre o tema Queer Museum, quais são os pontos-chave do caso? Nós temos uma exposição artística, né, que foi encerrada antecipadamente por pressão popular. Essa pressão popular, a exposição tinha uma temática LGBTQIA+, que nós sabemos é um público que sofre diariamente diversas agressões, né, sofre aí diversas manifestações contrárias. Nós temos a pressão popular que partiu de 3 grupos, majoritariamente, né? Nós temos o MBL à época, uma parcela religiosa, né, da sociedade e uma pressão popular que ali embasou mais. Nós temos a visita dos representantes do Ministério Público, né, que não identificaram os casos de pedofilia, zoofilia, né, que alegavam esses grupos contrários a essa exposição, né? A única recomendação que eles tinham dado realmente foi pegar, porque foram constatadas obras que tinham um cunho sexual um pouco mais explícito, né? A indicação que eles deram foi pegar essas obras que eram mais explícitas e separarem, segregarem num cômodo, numa sala fechada, mais reservada, né? Nós temos uma falha do Santander, do Farol Santander, em relação à classificação indicativa, né? Porque não tinha. E é necessário ter, sim, né? A parcela de crianças e adolescentes precisa ser preservada, né? Desse tipo de conteúdo. Então, nós temos esses 4 pontos. Uma exposição que foi encerrada por uma manifestação popular, que foi averiguado que aquilo que eles diziam não foi constatado, mas que nós tínhamos sim uma falha em relação à classificação indicativa. Dando sequência ao caso Queer Museu, vamos relatar a visita dos promotores à exposição,
na segunda-feira, dia 11, após o fechamento precoce da exposição devido aos protestos nas redes sociais. Os promotores Júlio Almeida e Denise Vilela estiveram visitando o Queer Museu para verificar denúncias efetuadas através de protestos nas redes sociais, em que se dizia que nela existia obras com apelo sexual, promovendo pedofilia. Ao chegar lá, eles se depararam com obras inusitadas, tanto quanto diferentes, como relatou Júlio Almeida, à Rádio Guaíba. Mas nenhuma caracterizava violência contra criança e adolescente, de acordo com o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não existia nem imagens de crianças fazendo sexo ou estimuladas para tal. Mas sim existem algumas imagens sugestivas, as quais aparecem cenas de pessoas tendo alguma relação sexuais com animais. Essas são verídicas, afirma Júlio Almeida, mas sem cunho pedófilo. Abre aspas. Não há crianças e adolescentes em sexo explícito ou exposição à genitália de crianças e adolescentes. Também não há obras que façam com que crianças sejam incentivadas a fazer sexo com outras crianças. Fecha aspas. Mas como não existe classificação etária para museus, a promotoria sugere que museus entrem de acordo com a legislação que obriga a cinemas, teatros, revistas, televisão a se enquadrarem às tais normas. Abre aspas. A arte não se discute, se gosta ou não. A questão é para tal público é destinado. É questão subjetiva. Como se vê no preciso ponto da defesa dos adolescentes e das crianças, a Constituição Federal ela estabeleceu um mecanismo apto a oferecer aos telespectadores de diversões públicas, de programas de televisão e programas de rádio, as informações, as recomendações e as indicações necessárias acerca do conteúdo veiculado. É o sistema de classificação indicativa, esse ponto de equilíbrio tenue e ao mesmo tempo tensa, adotada pela Carta da República, para compatibilizar esses dois axiomas, velando pela integridade da criança e do adolescente, mas também sem deixar de lado a preocupação com a liberdade de expressão. Dessa forma, a classificação dos produtos audiovisuais busca esclarecer, informar e indicar aos pais a existência do conteúdo